Se você já investiu em um ativo achando que ia capturar uma tendência de alta e logo viu o preço desse ativo desabar, talvez você não tenha comprado caro, talvez você tenha comprado apenas fora do ciclo. E isso, de fato, muda tudo. Agora me diz, você consegue reconhecer em que momento do ciclo econômico nós estamos hoje? Ou você está simplesmente comprando e vendendo no escuro, sem qualquer tipo de critério? Diferente do tempo do relógio, que anda com certa regularidade, o tempo do mercado é psicológico, muitas vezes emocional e muitas vezes imprevisível. E aqui está a grande sacada: o mercado se organiza em ciclos, muitas vezes não idênticos, mas de certa forma padronizados, como, por exemplo, as estações do ano. Vamos começar pelos ciclos econômicos. Esses afetam a tudo e todos. Afetam ações, juros, câmbio, imóveis, crédito e até as commodities. Na fase da expansão, observa-se um PIB forte, um juro baixo e um consumo pungente. No pico, a economia começa a superaquecer, a inflação começa a subir e os bancos centrais começam a agir subindo os juros de modo a controlar essa inflação que sobe. Na fase de contração ou recessão, a economia perde fôlego, o desemprego aumenta, o consumo cai e os ativos de risco começam a performar de maneira aquém do esperado. Na quarta e última fase, chamada de recuperação, os mercados voltam a subir e o otimismo começa a ganhar força novamente. Essas fases não têm dia e nem hora para acontecer, mas lembra, o mercado sempre vai tentar prevê-las. Mas existe outro ciclo ainda mais traiçoeiro: o ciclo emocional, a psicologia dos preços. Não basta olhar para números, você precisa entender o comportamento humano por trás desses números. Durante a euforia, todo mundo parece um gênio. As análises dão certo e muitos influenciadores aparecem com dicas imperdíveis. Mas no pânico, ninguém quer saber de investir. A bolsa vira cassino e o investidor médio corre para o CDI. Mas você sabe o que é mais cruel nisso tudo? A maioria das pessoas compra no topo da euforia e vendem no fundo do desespero. Mas você quer uma boa notícia? É possível sim sair desse ciclo vicioso do mercado. Você não precisa sentir o mercado. Você pode acompanhar certos indicadores econômicos, por exemplo. O PMI, ou também conhecido como Índice de Gerente de Compras, ele diz respeito ao ritmo da indústria no país. Um dado acima de 50 indica expansão. Um dado abaixo de 50 significa retração. Mas aqui vem uma dica de ouro. Se esse dado ele vem abaixo de 45 por meses seguidos, isso pode significar que o país está entrando em um momento recessivo. Isso mesmo antes de ser noticiado pela mídia. No caso da inflação, se ela sobe, os bancos centrais tendem a agir aumentando os juros do país. Se a inflação está em queda, isso influencia diretamente no consumo, porque o governo baixa essas taxas de juros e o crédito fica mais acessível. A curva de juros funciona no dia a dia como um termômetro de risco. Se os juros longos eles ficam mais baixos do que os juros curtos, isso pode, de certa forma, indicar que um período desafiador está vindo aí pela frente. No caso dos dados de emprego, esses mostram o pulso da economia real. Se vemos um desemprego caindo muito acentuadamente, isso quer dizer que a economia pode estar entrando em um período de superaquecimento. Ao contrário, se vemos um aumento muito grande no desemprego, isso pode ser um cenário recessivo à frente. No caso do fluxo de capital estrangeiro, muitos investidores tendem a fugir das instabilidades, o que faz com que eles retirem o capital do país e isso muitas vezes antecipe alguma crise. Agora, vamos olhar para um caso real. Março de 2020, pandemia de Covid-19, mercados em pânico, ativos caindo, medo instaurado no mercado. De abril a dezembro de 2020, bancos centrais começam a agir, cortando os juros, o capital começa a ficar mais abundante, os mercados respiram levemente aliviados e parece que tudo vai ficar bem. Já em 2021, a inflação começa a aparecer e os bancos centrais, desesperados, começam a subir os juros, fazendo com que o capital fique cada vez mais caro e ativos de risco, como por exemplo ações, fundos imobiliários e até mesmo criptomoedas, acabem se tornando cada vez mais desvalorizados. Em 2022, juros descontrolados, a inflação em alta, os mercados de tecnologia derretendo, um pânico só generalizado no mercado. Em 2023 e 2024, foi possível notar uma estabilização gradual do mercado, os juros
voltando a cair em algumas partes do mundo, e o otimismo cada vez mais controlado. Quem entendeu os ciclos, surfou as altas e evitou o pior das quedas. Existe um momento em que tudo parece fácil, todo mundo ganha dinheiro, e qualquer notícia sobre o mercado no jornal ou mesmo na rede social faz com que os ativos ganhem ainda mais atratividade. E é nesse exato momento que o ciclo pode estar prestes a virar. E tem mais, podem existir ciclos dentro de ciclos. Isso é, o mercado pode apresentar breves quedas em uma tendência de alta e pode apresentar breves altas em um momento de queda. Vamos imaginar um investidor lá em 2021, no auge do pós-pandemia, e esse decidiu colocar todo o seu patrimônio em ações de tecnologia. Mas o que esse investidor não percebeu foi que os juros estavam prestes a subir, o ciclo de liquidez estava prestes a ser revertido e que as empresas listadas em bolsa estavam caras. O resultado? Entre 2021 e 2022, algumas empresas chegaram a cair mais de 70%. Esse investidor, ele não errou a tese, simplesmente errou o timing. Ignorar os ciclos é como navegar no mar aberto sem se ter ideia de onde está o norte. Você pode ter até um bom barco, ou seja, um bom ativo, mas se o vento muda, você será arrastado. O investidor profissional não luta contra os ciclos, ele anda ao lado deles. Reconhecer os ciclos é como reconhecer a respiração do mercado. E quando você aprende a respirar junto, tudo fica mais fácil. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder outros vídeos que sairão.